Centro de Engenharia da Plasticultura apresenta AgroPlast Talk, o podcast que traz a ciência por trás da inovação que está transformando o campo. Oi, pessoal! Estamos aqui com mais um episódio do nosso podcast, o AgroPlast Talk, o podcast do CEP, o Centro de Engenharia de Plasticultura. E aqui a gente fala de ciência, tecnologia e sustentabilidade no agro. O tema hoje é microplásticos. Eu convido você, ouvinte, a acompanhar esse episódio com a gente com um olhar técnico, crítico e construtivo para esse tema que é tão atual. Eu trouxe aqui a Marina, doutoranda em Engenharia Química, bolsista do CEP e integrante do Grupo de Logística Reversa, e a Bárbara Mano, mestre em Ciências, PMO na Braskem e membro do Conselho Consultivo do CEP, para falar pra gente sobre esse tema que é muito importante. Bem-vindas, meninas, e muito obrigada por ter aceitado o convite de falar com a gente sobre esse tema. Eu vou pedir para vocês se apresentarem e também falar um pouquinho, ao longo da trajetória de vocês, o que vocês já fizeram e como vocês chegaram até o CEP. Marina, pode começar. Primeiramente, agradeço pelo convite, Bia. É um prazer poder estar aqui conversando com vocês e com a Bárbara também. Então, eu sou engenheira química, sou formada pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Fiz mestrado na Unicamp, na área de pirólises, não era muito na área de polímeros. E hoje, no doutorado também na Unicamp, estou nessa área nova de polímeros interessante, que é uma área diferente, que nunca tinha estudado antes. E eu vim parar no CEP porque eu realizei meu mestrado com a minha orientadora, a professora doutora Thelma Teixeira Franco, e quando eu estava no fim do meu mestrado, ela ofereceu essa oportunidade de fazer parte do Centro de Engenharia de Plasticultura, veio com um projeto novo sobre microplásticos, que é um assunto que está em alta, então eu me interessei, aí eu vim parar aqui dessa forma. Ah, muito legal. Bárbara, conta um pouquinho de você também, da sua trajetória na Braskem, e como foi que você chegou até o CEP aqui com a gente. Bom, vamos lá. Eu sou formada em Química pela Unicamp. Tenho mestrado também pela Unicamp na área de materiais poliméricos. Eu entrei na Braskem há 16 anos atrás. Trabalhei sempre na área de inovação e tecnologia dentro da empresa, trabalhando em diferentes projetos para diversos segmentos. E ao longo desses anos, então, eu fui ganhando algumas experiências, né, em conectar o que é a inovação e tecnologia, o que era a necessidade do cliente, do negócio. E aí o CEP chegou através, né, dessa experiência, essa conexão entre a inovação e a necessidade de mercado. E, enfim, veio o convite, eu achei super interessante poder voltar a ter um contato tão próximo, assim, com desenvolvimento, com inovação fora do ambiente corporativo. E cá estou, super feliz, agradeço pelo convite, pela oportunidade de estar aqui hoje junto com a Marina, compartilhar um pouquinho do nosso conhecimento. Ai, é muito legal porque você é praticamente uma pessoa da pesquisa dentro da indústria, né? Com um olhar bem técnico-científico. Nós sempre nos beneficiamos muito desse olhar também, né? Então, muito obrigada. Acho que vai ser um bate-papo aqui muito rico, muito construtivo, igual eu comentei, né? Um tema muito atual. No episódio anterior, eu conversei com a Ana e com o Caio, né? Que eu chamo dos donos do CEP. E existe um ponto muito claro no CEP. Nenhum projeto entra no pipeline do CEP, né, se não atender critérios de sustentabilidade no tripé, né, que é social, econômico e ambiental. Então, quando a gente fala das aplicações de plasticultura, a gente já entende que ela é muito benéfica no sentido de otimização dos recursos naturais, otimização de uso de insumos dentro da porteira, né, que é onde a gente mais conversa, mas existe todo um ciclo de vida do plástico e a gente também endereça esses aspectos. Então, vamos começar com o básico. Talvez tenham muitas pessoas que estão assistindo a gente que não saibam muito sobre o tema, né? Então eu vou começar assim, do ponto de vista científico, né? O que são os microplásticos e por que é importante tratar esse tema com muito cuidado? Bárbara, essa pergunta eu vou deixar para você responder. Vamos lá. Então, microplásticos são partículas sólidas, poliméricas, que têm um tamanho inferior a 5 milímetros. Essa é uma definição básica, mas ela engloba uma diversidade muito grande de materiais, de origem, de formas, tamanhos, contextos de exposição. Então, ela precisa ser tratada de uma forma cuidadosa, porque
a gente pode acabar, né, envelopando, colocando tudo dentro de um pacote com um rótulo único, sendo que o conteúdo é muito diverso. E ele precisa de uma precisão para ser avaliada da melhor forma. Marina, você tem alguma coisa para complementar desse olhar? Eu também acho interessante falar que, além da definição do tamanho dele, tem os nanoplásticos, microplásticos, falar também que eles são divididos em duas categorias, né? A gente tem os microplásticos primários, o que são eles? São microplásticos produzidos intencionalmente, como, por exemplo, cosméticos, itens de higiene bucal, que a gente vê. Então, são produzidos para serem aplicados. E a gente tem os microplásticos secundários, que eles são oriundos da degradação de plásticos maiores, que formam essas partículas menores. Uhum. Então, meninas, assim, o simples fato, assim, da gente detectar microplásticos já significa que existe um risco ambiental ali? Não necessariamente. A presença do microplástico, ela não indica risco, porque o risco ele é sempre uma combinação entre a probabilidade de exposição e a magnitude desse impacto, certo? Então, a gente tem que considerar uma série de variáveis. A quantidade, a concentração, se esse material vai estar bioacessível ou não, por quanto tempo, que tipo de material é, entre outras variáveis que são muito diversas dentro desse pacote todo. E eu entendi que isso faz com que seja muito complexo, né? A gente chegar, talvez. Porque é um assunto atual, é, e recente, podemos dizer assim, em que a proporção, né, que esse tema tem ganhado, ele é recente, né? Então ainda existem muitos trabalhos até avaliando metodologias antes, né, de quantificar e qualificar, que você comentou, ainda muita pesquisa sobre desenvolvimento de metodologias, né? E eu entendo que é um pouco esse o seu papel, né, Marina? Sim. No seu projeto do CEP. Compartilha pra gente o que você tá fazendo, qual que é o objetivo do seu projeto. Sim, então, até complementando o que a Bárbara falou, até, por exemplo, o método de coleta pode ter interferentes ali. Então, é muito delicado mesmo, porque tudo pode contaminar, pode ser de outras coisas. Então, você não tem uma norma que fale assim, olha, esse jeito é o certo de você quantificar microplásticos, de você extrair microplásticos. Então, como você falou, é atual, as pessoas estão estudando, né? A gente está estudando, está tendo publicações e a gente vai se referenciando, usando como base estudos que já foram publicados. Então, o meu doutorado, eu vou tentar explicar assim de uma maneira mais fácil, para a gente tentar entender mais ou menos como que funciona. Então, por exemplo, a gente aplicou o mulching no solo, então a gente sabe os benefícios que tem aplicando, então a gente otimiza a produtividade, usa menos pesticidas, controla ervas daninhas e tudo mais. Então, a gente quer saber, na verdade, eu quero prevenir que ocorra essa propagação e disseminação de microplásticos. Então, qual que é o meu objetivo? Eu vou coletando pedaços desse mulching, que é o plástico da agricultura, periodicamente, a cada 4 meses, a cada 6 meses. Agora eu tô completando cerca de 2 anos coletando. Então, junto com pedaços de plástico, eu coleto também o solo que tá ali ao redor. Que aí é outro interferente que tem também, porque a gente tem que usar colher específica, de que não pode ser de plástico, tem que ser colher de metal. O saco plástico a gente já não pode usar, porque pode ter contaminação, misturar ali com polietileno, polipropileno. Então eu pego sacos de papel, é tudo o que a gente vai lendo, a gente vai aplicando no nosso trabalho, no caso, né? Então eu coleto os solos também, periodicamente, e eu vou avaliando a degradação desse plástico com análises físico-químicas e mecânicas, por exemplo, teste de tração, o índice de carbonila aí, que ele dá a degradação do plástico. Então, a cada plástico que eu coleto nesse período, eu vou fazendo essas análises. E para cada solo, aí eu aplico um método de separação de microplástico por densidade. Não tem uma norma que fale, olha, Marina, usa tanto desse reagente, tanto desse. Então, aí que a gente fica, eu vou me referenciar num trabalho, mas vou fazer adaptações, mas não tem uma regra. Então, a gente trabalha meio que no escuro, assim, né? Então, eu vou fazendo essa separação de microplásticos nesse solo para meu objetivo é chegar num dia e falar assim, por exemplo, em dezembro de 2024, eu encontrei microplásticos no solo de polietileno. Então, ou seja, eu vou associar que é oriundo do mulching que foi aplicado lá. Aí eu quero falar assim, mas quais são as características do plástico que estava lá em dezembro de 2024? São essas características físico-químicas e mecânicas. Tudo isso para chegar para o agricultor e falar assim, olha, mais ou menos com 1 ano e 6 meses, tá na hora de você recolher
e evitar aí a propagação e disseminação de microplásticos, a contaminação do solo e assim em diante. Então, esse é o meu objetivo principal da pesquisa. É muito interessante, né? A gente reforça nos episódios, né? E quando a gente tá comentando sobre o objetivo da plasticultura, que é inegável os benefícios, né? Igual eu falei do uso do plástico, igual eu falei no início do episódio, né? Quando a gente fala de mulching, então a gente conversa bastante, né? Porque o seu projeto tem a ver com isso. A Bárbara também já ouviu muita gente falar de mulching dentro da Braskem, essa dificuldade de remoção do mulching, que é um filme agrícola amplamente utilizado, né, principalmente em culturas de HF, com benefícios claríssimos no controle de plantas daninhas, na retenção de umidade do solo, né, ajudando a planta a absorver nutrientes, o controle da temperatura no solo. Tudo isso gera muitos benefícios na produção, mas a dificuldade de remoção, né, do filme, que é algo que a gente vem estudando, é um pouco sensível, né? E essa dificuldade, ela permeia o seu projeto, né? Então, Sim. é isso que levou você a pensar e a estruturar todo o seu projeto, né? Sim, porque realmente não é fácil de você remover quando a sua plantação, por exemplo, tá já num nível elevado ali de crescimento, não tem como você retirar facilmente aquele plástico ali do solo, né? Sim, a gente enxerga aí que tem algumas barreiras, né? Sim. Posso complementar a Claro. resposta da Marina? Eu acho que o que a gente vai ver, está vendo, é um avanço, né, na área científica em quantificar, né, os microplásticos, tanto na parte dos métodos, como você comentou, né, que eu acho que a gente vai chegar num ponto em que os grandes órgãos que trabalham, né, na gestão e na elaboração dessas normas, a gente vai acabar num ponto em que vão Vai passar a ter, né? existir, Uhum. né, num futuro, aí Sim. normas que direcionem, né, essa coleta, esse tratamento, né, dos Sim. microplásticos, e também pelos equipamentos, eu acho que equipamentos cada vez mais sensíveis, que são capazes, Sim. né, de detectar, de Caracterizar. quantificar, né, Sim. esses microplásticos. Então, eu acredito que a gente vai caminhar para um ponto, vai nos tirar de um lugar que a gente está hoje para um lugar de consenso. Consenso na indústria, consenso na academia, consenso entre todos os grandes players Exatamente. nesse tema, Sim. né? E eu acho que isso reforça o esforço de todas as áreas hoje, né, em entender melhor, aprofundar esse conhecimento com muita atenção a esse tema para ser algo consensual mesmo. Porque aí sim, a partir daí, a gente começa a gerar resultados concretos, robustos, né, que fomentem uma construção de conteúdo, né? A gente ainda tá bem na base, pelo que eu entendi. E ainda existe um pouco, né, de que o plástico, ele é incompatível com a sustentabilidade, né? Apesar dos benefícios e tudo mais. Como que a indústria, Bárbara, ela tem trabalhado, assim, junto com a pesquisa para quebrar esse tabu, né? Para que a gente dissemine informações mais sólidas, coerentes, né? Um conhecimento amplo em relação ao tema do uso do plástico. Você trouxe uma questão bem relevante dessa percepção de incompatibilidade, né, do plástico com a sustentabilidade. Na minha visão, ela vem muito das falhas que a gente tem, né, a gente como sociedade, de implementar a circularidade. Então, ela é menos um problema do material em si, mas mais um problema estrutural, de como que a gente trata a circularidade de materiais, né? Então, o papel da indústria e da universidade, da academia, né? Elas têm papéis complementares, na verdade. Não quer dizer que elas estão muito separadas, então em alguns momentos elas vão ter interseção, mas a universidade, ela traz o aprofundamento, o rigor científico, traz as evidências, entende mecanismo, ela levanta risco, oportunidade de melhoria. A indústria, ela vem para aplicar esse conhecimento, trazer para a realidade, ouvir a voz do cliente, traduzir isso em materiais. Então, não necessariamente a gente precisa de novos materiais para endereçar a questão da sustentabilidade, Sim. mas a gente precisa que No final do processo, né? a gente precisa que todo o ciclo de vida do material ele esteja contemplado dentro, né, desse círculo, né, para a gente usar o recurso da melhor forma, cuidar do carbono, né, da melhor forma.
Então, muito do que a gente discute em questão de sustentabilidade, da visão do plástico, ele é mais relacionado ao fim de vida, ao como eu gerencio esse resíduo, né? Como que eu cuido, e eu como sociedade, de novo, né, da coleta. Como é Sim. que eu cuido desse resíduo no final, né? É uma parte social, assim, da conscientização das pessoas que utilizam os plásticos, né? O descarte correto, né? A forma correta de você utilizar e descartar, realmente. Exatamente. Então, é toda uma cadeia, né? Então, desde o produtor do plástico até o seu fim de vida, mas também pensando que existem elementos estruturantes nessa cadeia, que são as políticas governamentais, como é que é feita a gestão de resíduos, porque isso pode trazer estrutura e pode trazer perenidade. E aí, algo que começa muitas vezes numa pequena escala, num piloto, ele pode ganhar uma escala maior sendo suportada, Sim. né? Então, ela não é uma ação solitária, ela tem que ser uma ação concertada. É muito legal você ter tocado no tema de circularidade, porque é o tema do nosso próximo episódio e a gente convidou a Cris da Braskem e o Marlon, que é um pesquisador do CEP também, para a gente aprofundar nesse tema. Então, pessoal, não percam o próximo episódio, Economia Circular, Logística Reversa no Agro. Mas eu tenho certeza que a gente vai voltar nesse episódio com esse foco de como sociedade a gente também tem um papel, né? Como consumidor e tudo mais. Mas que é um tema amplo na questão de sustentabilidade de qualquer material, né? Você falou aí a circularidade dos materiais, acho que isso é importante, né, para qualquer tema. E para a gente entender que às vezes não é reinventar a roda, né? Tipo, fazer novos materiais e tudo mais, até por uma questão de perenidade do que já existe, né? Do que a gente já tem de prateleira e que funciona muito bem, né? Em questões de, quando a gente fala do agro, de produtividade, de trazer retorno, de conhecimento, né? De mão de obra. Então, você falou e eu falei, é tão importante esse tema que a gente vai ter um episódio pra gente tratar só isso, assim. Porque é importante e, ao mesmo tempo, ganha uma complexidade muito grande também, né? A circularidade, você falou de gestão pública, iniciativas, a gente como consumidor. E como a gente fala muito de materiais aqui no CEP, né, com vocês pesquisadores, e quando eu entrei na Braskem 7 anos atrás, é óbvio que eu, como agrônoma, já tinha tido conhecimento de que existiam, né? Então, trabalhei em estufa, eu trabalhei com irrigação, antes de entrar na Braskem. E aí, quando eu vi que existia um mundo só de plasticultura, eu falei, caramba, né? É de dentro da porteira, fora da porteira, a parte de armazenagem, né? Armazenamento, de transporte, do produto no mercado. Então, o plástico tem um papel muito importante, né, durante a cadeia inteira, antes até de plantar as embalagens de sementes. Então, o quanto é utilizado e o quanto é importante mesmo, né, para o custo-benefício e tudo mais, para fechar a conta. Então, do meu ponto de vista, é muito difícil a gente reinventar a roda, retirar esses materiais, né? Podem ter pequenos ajustes de melhoria, mas eu entendo que é muito difícil a gente fazer uma agricultura sem materiais poliméricos. Queria ouvir de vocês, se vocês concordam comigo, como a parte química aí do lado de vocês. Eu acho super interessante o estudo disso, as investigações disso. Por exemplo, tem a Braskem, que é a única do mundo que faz o polietileno verde. Então, eu gosto desses incentivos, entendeu? Tem pessoas estudando biopolímeros que, talvez com alguns aditivos específicos, mais sustentáveis, seja aí um substituto do material de origem fóssil. Então, eu acho que não é uma coisa que a gente pode descartar, é uma coisa que eu acho que a gente tem que investir mais em estudos sobre isso. E quanto melhor, melhor para nós todos, né? Sim. Marina, achei interessante que você comentou biopolímeros. Existem algumas definições, inclusive de biopolímeros, polímeros de fonte fóssil, porque tem os polímeros oriundos que você comentou da Braskem, né? De polietileno. O polietileno verde, que ele é oriundo de uma fonte bio, mas ele não é biodegradável, né? Então, eu acho até interessante a gente falar. Vou pedir, Bárbara, para você definir aí pra gente colocar o conceito de cada um dos polímeros. Vamos lá. O bio, ele não te indica o fim de vida, ele te informa a origem do material, né? Então, por exemplo, o pé verde, que a Marina mencionou, ele é um biopolímero, né? Porque ele tem uma origem
origem renovável, ele vem do etanol da cana-de-açúcar, né? Então, ele tem ali uma origem verde, né, renovável. Mas as propriedades do PE verde, elas são iguais às propriedades de um PE, de um polietileno convencional. Então, inclusive, o fim de vida, ele é igual ao de um polietileno convencional. O biodegradável é um material que, em determinadas condições, ele vai sofrer um processo de degradação mediado por micro-organismos dentro de uma escala de tempo muito menor do que um material convencional. Sim. Né? Mas não necessariamente um material que seja de origem verde, né, que tenha uma matéria-prima renovável ou que seja produzido por micro-organismos, por exemplo, ele vai ser biodegradável. Então, a gente também tem essa parte, né? Não necessariamente um biopolímero é biodegradável. Então, as coisas, elas não são intercambiáveis. Mas o que eu já acho super interessante a gente ter o PE verde, porque, querendo ou não, por ele ser oriundo de cana-de-açúcar, ele tá dentro da circularidade, né? Então, a gente tira e transforma em produto que a gente vai utilizar. Sim. Entendeu? Então, eu acho que já conta como um avanço, né? A circularidade, ela é relevante porque ela trata o carbono e valoriza o carbono. Né, trata ele da melhor forma, né? Quando a gente está falando de plástico, a gente está falando de carbono, né? Então, ele é importante porque, desde o começo, quando você pensa o design do material, qual aplicação ele vai servir. Então, desde o início, quando o material nasce, ele já está vislumbrando como é que ele vai ser utilizado lá na frente, como é que a gente vai gerir esse resíduo, como é que a gente vai valorizar esse resíduo da melhor forma, né? Não necessariamente eu preciso de novos materiais. Talvez eu precise de um mesmo material ser tratado de uma forma diferente, ou eu preciso de pequenos avanços na propriedade para servir melhor alguma aplicação no final. Sim. Né? Mas a questão da circularidade, que bom que a gente vai ter um episódio só sobre circularidade, né, e sustentabilidade, porque ela é muito relevante para materiais como um todo. Bom, acho que foi uma aula aqui, essa questão de biopolímeros e, enfim, você especificou muito bem, né? O bio não indica o final, né, da vida útil do material, assim, a origem, a matéria-prima. E concordo com você, eu acho que já são avanços muito expressivos, né, na indústria e conversa com o que a Bárbara disse agora no final. O nascimento do material, ele permeia, talvez, ou como você vai tratar durante a cadeia a partir de um design diferente, de uma aplicação diferente, pequenos avanços. Eu acho que isso até chega com um impacto mais rápido de benefícios para a gente como sociedade, né? E aqui a gente está falando do agro, do que precisar reinventar a roda, isso ser algo muito mais disruptivo, que levaria muito mais tempo, enquanto a gente pode tratar de forma diferente, né? Eu acho que esse tema também só reforça a complexidade, né, da gente falar de microplásticos, porque existem tantos conceitos, tantas definições, tantos parâmetros a ser avaliado, e que o que a gente comentou, que a minha pergunta foi, detectamos microplásticos, já é um risco? Mas tem vários fatores envolvidos, né? Eu acho que tem muito mais a ser aprendido, né, aprofundado. Muito legal, acho que foi realmente uma aula. Tem mais algum ponto, assim, que vocês acham importante a gente falar aqui, para conhecimento, né, da sociedade? Então, aqui é o nosso podcast com o olhar da ciência, da indústria, da academia. O que vocês mais pontuariam, assim, de relevante desse tema? Eu pontuaria o papel da universidade em se aprofundar, em trazer as evidências, trazer a complexidade do tema, mas desdobrando, pessoas como a Marina, que investem aí, dedicam, né, o seu tempo a trazer luz a um tema tão atual e complexo como esse. Eu acho que é importante que continue se fazendo esse trabalho, continue com essa proximidade com a indústria, para que a gente possa juntos aplicar e poder garantir isso da melhor forma, né, que isso aconteça da melhor forma. Eu concordo super com a Bárbara, porque acho que o nosso papel acadêmico é informar, né? Então, eu também queria frisar que, por exemplo, a gente na área acadêmica às vezes fica frustrado, que não chegou no resultado que a gente queria, mas todo resultado é resultado. Então, por exemplo, um resultado ruim. Se o seu resultado não chegou no que você queria, outro estudante que vai ler
ele não vai por essa rota. Então, ele já eliminou uma rota do caminho dele. Então, muito todo verdade. resultado é válido. E principalmente nesse assunto de microplástico, que é um assunto novo, né? Então, eu acho que o papel da academia é super importante para informar para onde você vai, para te guiar. Muito legal, acho que reforça até isso que vocês trouxeram, né, da academia como ainda um lugar muito importante de aprofundamento, né, desse conhecimento de tema atual, porém recente, com ainda uma necessidade muito, muito grande, né, de pesquisa básica ali da gente. O lado bom disso é que a Marina vai ter bastante trabalho ainda, tá garantido pesquisas aí por um tempo, mas né, com resultados que é isso que você falou, mesmo que não esperados, né, são rotas São resultados, né? destacadas, então a próxima pessoa que for avaliar, enfim, muito legal. É bastante conteúdo, reforça a complexidade do tema, mas reforça também a importância, né? Porque tá aí, eu acho que não é um tema que a gente, como sociedade, ignora mais, que a gente traz pro nosso mundo que permeia o plástico e reforçando, né, que o papel do CEP é trazer projetos que tenham critérios de sustentabilidade. Então, esse é mais um tema. E no próximo a gente vai entrar com mais conhecimento dessa parte de circularidade, que já a Braskem tem uma área, né, de economia circular que tem 8 anos, né? Então, eu acho que só reforça o quanto estamos caminhando para esse lugar, né? Meninas, muito obrigada mesmo. Foi um prazer, foi uma aula, né? Eu adoro conversar com pesquisadores, porque é sempre uma aula particular que eu tenho aqui e os nossos ouvintes também, né? Então, quem acompanha o podcast vai poder aprender um pouco mais e. Enfim, tomara que a gente tenha um novo episódio depois de um tempo com resultados de pesquisa, pra gente falar um pouquinho mais, ou trazer algum outro Sim. tema que seja interessante aqui. Muito obrigada, viu? Finalizamos mais um episódio, espero que vocês tenham gostado, foi bastante conteúdo. Nos sigam lá nas redes sociais, Instagram, LinkedIn, Spotify e YouTube. Se inscrevam nos nossos canais e até a próxima. Tchau! Você ouviu o AgroPlast Talk, uma produção do Centro de Engenharia da Plasticultura, com apoio da FAPESP, Braskem e Unicamp.